Queria te convidar para abrir a palavra do Senhor no texto de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 27 até o versículo 33. Marcos 8, versículos 27 a 33. Amém? Todos acharam? É na sua Bíblia eletrônica ou na sua Bíblia de papel. Se você demorou para achar na Bíblia de papel, a gente te perdoa. Se você demorou para achar no celular, a gente também te perdoa. Mas era mais ágil. E se ainda assim você demorou ou não tem, você pode acompanhar aqui na projeção. Amém? Vamos ler com fé a palavra de Deus. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Vamos continuar a leitura até o versículo 37. Versículo 34 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar mais uma vez, se você puder, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, a Tua palavra que nos ensina quem Tu és, que nos revela a verdade de quem é Jesus e como nós precisamos desta convicção muito certa em nossos corações. Pois como viveremos sem saber exatamente quem Tu és? Deus, sabendo quem Tu és, que o Senhor dirige a nossa vida, que nós nos prostremos diante do Senhor, que nós o reverenciemos com tudo que somos, em tudo que fazemos, todos os nossos dias, e possamos viver para a glória do Senhor. Que o Senhor, então, fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor use-me como um instrumento, apenas como um instrumento do Senhor, para expor com fidelidade, clareza, a Tua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, mais certos de quem o Senhor é, possamos sair daqui mais certos de como o Senhor espera que vivamos a nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, esse é um texto muito importante que fala da confissão de Pedro. A confissão de Pedro sobre quem era Jesus. Estamos nos aproximando do Natal. E nesses próximos domingos falaremos sobre esse tema. Sobre o advento, sobre o aparecimento, surgimento do Messias. E eu quero refletir com você nesses domingos sobre essa realidade. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Quem é e quem era o esperado dos judeus, o aguardado do seu povo? E aqui é exatamente isso que Jesus, o próprio Jesus, vai ensinar. Jesus estava no seu ministério já com toda a intensidade. O Evangelho de Marcos, nesse texto aqui, tem uma virada. A partir desse texto é o que os comentaristas vão chamar de a segunda parte do texto, por toda a sua literalidade. Jesus vai caminhar a partir de Lucas capítulo 9 para os seus últimos dias. No Natal falamos dos primeiros dias de Jesus, mas para que Jesus veio ao mundo, senão para morrer na cruz por nós? Esta é a principal, ou foi a principal agenda de Jesus, e aqui Jesus vai deixar muito claro para os seus discípulos quem é o Cristo. E a vida com Cristo é uma vida de discipulado. Jesus estava com seus discípulos. Ele estava num momento aqui mais privativo, num momento mais reservado. Jesus havia saído de um ministério com as multidões, estava a caminho de uma aldeia e ele estava, sim, sendo provavelmente seguido por outras pessoas, por outros discípulos, mas agora era um momento mais interno, mais dos discípulos, no qual Jesus os discipulava. Irmãos, o Senhor nos chama também para sermos discípulos de Jesus. Deus nos chama para sermos seus discípulos. Deus está discipulando o seu povo desde o começo da história. Desde o Éden, Deus está discipulando, ensinando, mostrando ao povo quem era o próprio Deus e como Deus esperava que o seu povo reagisse a quem ele era. E aqui agora, nesse momento mais privativo, e percebemos isso porque Jesus, aqui o texto diz que ele pergunta para os seus discípulos, e mais para frente, aí sim Jesus vai chamar a multidão e falar com a multidão, fazer um convite para novos discípulos. Mas, irmãos, o que acontece constantemente é que as pessoas não têm uma clareza de quem Jesus é. Ainda hoje ou no nosso tempo, nessa época, falamos mais sobre Jesus. As pessoas, até nas mídias, falam mais sobre Jesus, repostam imagens dos presépios, imagens que nos aludem, nos fazem pensar ao nascimento de Jesus, à chegada de Jesus, e parece que Jesus se limita a esse momento de fim de ano para muitas pessoas. Jesus se limita a ser aquele bebezinho que nasceu numa estrebaria. A história de Jesus é muito marcante para alguns apenas por essa narrativa, e é bom que nos lembremos que Jesus veio ao mundo. Mas será que eu, você e as pessoas têm clareza de quem é Jesus de verdade? Porque quando temos clareza e certeza de quem é Jesus de verdade, nós vivemos de uma forma diferente. Veja, o tema desta mensagem é Tu és o Cristo, a verdade que molda a nossa vida. Saber quem Jesus é muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros, muda a nossa espiritualidade. E Jesus, então, no caminho para Cesareia, ou as aldeias de Cesareia, pergunta os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Se parasse aqui, essa seria uma pergunta de apenas uma curiosidade. E a pergunta que fazemos: quem as pessoas dizem que Jesus é?
muitos escritores, pessoas famosas, disseram tantas coisas a respeito de Jesus. Cristãos e não cristãos falam sobre Jesus. Pessoas disseram que Jesus era um líder revolucionário. Pessoas disseram que Jesus era um mártir. Pessoas disseram que Jesus era a esperança ou a expressão da maior das lideranças, o maior líder de todos os tempos. Outros disseram que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Outros disseram que Jesus não passou de um grande ou talvez o maior líder religioso de todos os tempos. E aí os discípulos respondem, olha, uns dizem que é João Batista, que havia morrido há pouco tempo. Talvez o espírito de João Batista estivesse naquele homem, Jesus, que era primo de João Batista. Então, alguns estão dizendo que João Batista morreu, foi decapitado, mas que agora o espírito dele vive no Senhor. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias, o grande profeta que anunciou a vinda de Jesus, ou melhor, a vinda do Messias para os judeus, muitos séculos antes desse período que Jesus estava vivendo. Muitos e muitos séculos atrás, Elias, o grande profeta, anunciou a vinda do Messias, do restaurador de Israel. E outros ainda dizem que é um dos profetas, ou mais um profeta, que não necessariamente fala diretamente da vinda do Messias, mas que faz tantos sinais, porque os profetas, para demonstrarem, e não por obra deles, mas para que Deus demonstrasse que Deus falava por meio daqueles homens, Deus fazia com que aqueles homens fizessem milagres, sinais, prodígios. E ora, Jesus estava fazendo, isso era muito claro naquele tempo. As pessoas estavam percebendo que Jesus não era um ser qualquer. Que Jesus, salvo engano, no capítulo anterior a esse, cura um cego. Jesus estava fazendo maravilhas. Jesus ensinava com tal poder e autoridade que multidões o seguiam, porque Jesus falava e penetrava no coração dos seus ouvintes. Ele deveria ser um profeta. Ou seja, vejam, as pessoas que estavam vendo ali, as pessoas que tinham um conhecimento religioso judaico muito grande, elas ainda não sabiam o que seria, como seria o grande Messias prometido em todas as páginas do Antigo Testamento, porque o Messias enviado por Deus não seria apenas essas coisas. Jesus não é apenas tudo isso que eu disse antes. Jesus não é apenas um mestre, um professor. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Cristo. E então a pergunta vira para os discípulos. E vocês? Porque é isso que importa. E vocês? Quem dizem que eu sou? Esta pergunta deve também ressoar nos nossos corações. Essa pergunta deve bater nos nossos ouvidos. E você? O que diz sobre Jesus? E você, o que diz que Jesus é? E Jesus, o que é para você? O que Jesus é para nós? E Pedro se levanta em nome dos discípulos, talvez todos eles tinham essa mesma compreensão. E Pedro diz com poder, com força, de forma direta: você, tu, o Senhor, é o Cristo. Jesus não o contradiz. Mas Jesus adverte, como diz no versículo 30, que eles não dissessem isso para as pessoas, naquele momento. Porque, na verdade, as pessoas não entendiam exatamente o que era o Cristo que estava por vir. Nem Pedro, nem os discípulos entendiam com tanta profundidade o que era o Cristo, quem era o Cristo. E era bem possível que as pessoas, ao ouvirem quem era o Cristo, e se Jesus deixasse com toda a força da personalidade, do temperamento, do momento dos discípulos falarem que ele era o Cristo, as pessoas, houvesse uma confusão enorme.
porque alguns já tinham tentado coroar Jesus como rei. Talvez houvesse uma rebelião, uma guerra. E não era o momento, porque inclusive Jesus não veio para ser o rei terreno, não veio para se assentar no trono humano. Jesus veio para estabelecer um outro reino, o reino eterno, o reino espiritual, o reino de Deus baixado à terra. Então, Jesus, no versículo 31, começa a ensinar-lhes. Então, Jesus começou a ensinar-lhes. Porque Cristo, irmãos, Cristo significa Messias, significa ungido. E sim, ungido ou unção, ungir, é aquele ato de despejar óleo sobre a cabeça de alguém para marcá-lo. Sabe, numa cerimônia normalmente, mas nem sempre pública, era algo que identificava alguém de uma responsabilidade muito grande, que identificava alguém que tinha um poder, um título muito precioso. Normalmente eram ungidos os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele era uma figura que mostrava, era um símbolo de como se fosse Deus derramando a sua presença, Deus derramando as suas virtudes, Deus marcando aquela pessoa que é ungida, como uma dessas três funções: rei, sacerdote ou profeta. E vejam, irmãos, todas essas funções, de certa maneira, elas são funções de serviço. É verdade que muitos querem, ou queriam, ou ainda hoje querem ter poder, ser autoridade para demonstrar ou para receber autoridade apenas, para ter um status de alguém que tem autoridade. Mas para que servem as autoridades, os reis, senão para servir ao povo? O rei deve procurar o melhor para o seu povo, deve trabalhar para que o seu povo se sinta seguro, para que de fato o seu povo seja protegido, para promover prosperidade para o seu povo. O rei trabalha para o povo. Os sacerdotes também. Os sacerdotes eram aquela figura, era aquela pessoa que ensinava o povo sobre Deus. Era um intermediador entre o povo e o próprio Deus. Era aquele que oferecia, que fazia os sacrifícios que representariam o perdão de pecados, ou seja, Deus se aproximava do povo, Deus perdoava os pecados do povo por meio do povo se dirigindo ao sacerdote, levando as suas ofertas ao sacerdote, e o sacerdote oferecendo essas ofertas a Deus. Ele era também um servo do povo. E, por fim, a atividade de profeta. Os profetas também eram ungidos. E os profetas serviam ao povo à medida que os profetas falavam ao povo as palavras de Deus. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus para o povo. Não apenas que tem previsões do futuro. Os profetas bíblicos não eram conhecidos apenas por isso. E é claro que Deus lhes revelava muitas coisas que iriam acontecer justamente para que o povo percebesse que quem estava falando era Deus. E esta também é uma atividade que serve o povo. Irmãos, o livro de Marcos é chamado pelos historiadores como o livro que mostra Jesus como servo. E Jesus estava dizendo: sim, eu sou o Cristo, sim, eu sou o servo. Jesus é o servo de todos. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Jesus, de fato, em um momento, ele limpa os pés dos seus discípulos, uma atividade que era característica dos escravos, dos servos da casa. Quando as pessoas entravam em suas casas, tinha alguém ali designado para essa função, para limpar os pés das pessoas, e Jesus se fez servo.
Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, talvez o que ele esperava dizer era as características desses títulos ou dessas responsabilidades que eu disse de rei, profeta e sacerdote, mas naquela função mais glamurosa. Um rei, aquele que é visto pelo povo, aquele que é poderoso, aquele que vence as batalhas. Um sacerdote, aquele que se achega diante de Deus. Um profeta, aquele que ouve a voz de Deus. Veja, a parte mais glamurosa, e talvez era isso que Pedro imaginava. Porque, irmãos, nos lembremos do contexto, os judeus estavam vivendo mais uma vez sobre a escravidão de um outro povo. Agora o Império Romano dominava sobre o povo de Israel. E eles se lembravam da parte boa da Bíblia, que dizia que o filho de Davi assumiria o trono e que o seu reino seria para sempre. Então, os judeus estavam esperando que nascesse, que chegasse o filho de Davi, o descendente de Davi, da linhagem de Davi, para novamente se assentar no trono de Israel e governar Israel, e Israel ser muito próspera. Esta era uma das razões pelas quais o povo estava acompanhando todo o movimento de Jesus. Será esse o grande rei? Será esse o rei que finalmente vai nos livrar de uma vez por todas da opressão de um outro povo? Então, quando Pedro disse, tu és o Cristo, talvez ainda ele não entendesse profundamente que tipo de servo Jesus era. E talvez, irmãos, ele não entendesse isso justamente porque quando nós olhamos para essas pessoas, quando nós olhamos para os reis, e eu digo nós, mas é algo da humanidade, de olhar para aquelas pessoas que estão em destaque e se inspirarem nelas. As pessoas olham para os influenciadores e se inspiram nelas. As pessoas olham para as pessoas ricas e querem ser como elas. As pessoas olham para aqueles que têm histórias de sucesso, aqueles que contam como começaram de forma tão humilde, tão pobre, e agora são milionárias, têm seus carros importados e vendem seus cursos de prosperidade, e eles ficam mais ricos porque as pessoas compram seus cursos, porque elas querem ser como elas. As pessoas se inspiram em pessoas de destaque. E talvez essa era uma das razões pelas quais eles não queriam ver Jesus de verdade como ele era, porque Jesus veio para ser servo. E qual é o tanto de ser servo que queremos para nós? Sim, nós queremos dominar, nós queremos vencer, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus, mas será que queremos ser servos, como Jesus foi? Jesus precisava ensinar mais profundamente para os seus discípulos quem era o Cristo. Nós precisamos aprender mais profundamente quem é Jesus que nasceu. Quem é o Jesus que celebramos no Natal. E no versículo 31, então, Jesus começa a ensiná-los. Veja, versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes de que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Era necessário. Essa explicação de Jesus era de algo que precisava acontecer. Muitas vezes nós fugimos do que precisamos saber. Nós fugimos do conhecimento de que Jesus é um servo. E que provavelmente, se Ele é o nosso Senhor, nós precisaremos ser servos também. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. Se tem algo que nós fugimos, é do sofrimento. Se tem algo que não queremos que alguém que amamos passe, é por sofrimento. Se tem algo que os judeus não gostariam, era que o seu Messias, o seu Cristo, fosse um Cristo sofredor.
Mas Jesus trouxe eles para perto e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra. Sofra muitas coisas. É necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, não apenas sofresse dores, mas fosse rejeitado. Muitos de nós conhecemos a dor da rejeição, mas nenhum de nós conhecemos como Jesus a conhece. Ser rejeitado pelos seus, ser rejeitado pela sua família, ser rejeitado. Ele se tornou alguém de quem os homens viravam o rosto e não queriam olhar para ele. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos mais experientes, pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pela liderança religiosa do tempo, pelos escribas, os doutores da lei. Eram os escribas, os conhecedores da lei, esses que conheciam o Antigo Testamento, a lei como o Antigo Testamento, deveriam saber quem era o Cristo. Eles deveriam saber que o Cristo viria para sofrer, porque ele seria um substituto do seu povo. Não só em sua santidade, porque o povo não conseguiu ser santo, mas ele seria o substituto do povo em sua condenação. O povo era e é, e nós somos pecadores, distantes de Deus, egoístas por natureza. Viramos as costas para Deus, merecemos a justa condenação de Deus sobre o nosso pecado, mas Jesus veio para Ele receber a condenação dos nossos pecados. E Ele receberia essa condenação a partir de tudo isso sendo rejeitado pelo sofrimento, sendo morto. E nós sabemos que espécie de morte Jesus foi condenado. A morte cruel do Império Romano. A morte vergonhosa, não uma morte rápida, não uma morte com uma decapitação. Não foi colocado num lugar privado, num lugar reservado, onde ninguém o via, e veio um carrasco, e por mais que isso seja tão triste, mas lhe deu ali toda a dignidade, e lhe ofereceu uma morte rápida. Não é esse tipo de morte que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que celebramos no Natal, passou. Ele carregou a sua cruz. Ele se dirigiu até o Monte Gólgota, até o Monte da Caveira, junto com outros criminosos condenados. Ele, ali, como um espetáculo público, foi coroado com uma coroa de espinhos. Mas antes, ele já havia sofrido traição de um dos seus discípulos. Um outro discípulo já o havia negado perante outras pessoas. Antes, ele já havia recebido quase 40 chibatadas. Ele havia sido cuspido, esbofeteado. A sua profecia sobre si mesmo se cumpriu muito mais forte do que se poderia imaginar. Mas ele mesmo disse que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele é aquele que também nenhum outro rei conseguiria fazê-lo. Morrer e ressuscitar. Vencer não apenas batalhas contra exércitos, mas vencer aquilo que ninguém pode vencer. Ele venceria e venceu a morte. E está vivo, e é por isso que estamos aqui. Irmãos, não estamos aqui só por causa do Natal, só porque Jesus nasceu. Nós estamos aqui porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. É por isso que estamos aqui, porque o servo se fez um servo sofredor, porque Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez servo. Mas vejam, ele expunha isso claramente. No versículo 32, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, como é clássico da humanidade. Não, Jesus, não é esse Messias que nós queremos.
Não, não, Jesus não é esse Messias, não é esse Cristo que eu estou falando. Eu disse que o Senhor era o Cristo, mas o Cristo vencedor. Talvez porque lá no fundo ele não queria ser também um servo sofredor. Será que isso também não acontece conosco? Temos dificuldade de reconhecer verdadeiramente quem Jesus é, porque não queremos estas coisas que estão atribuídas a quem Jesus é. Não queremos passar pelo sofrimento, mesmo que ele vá revelar mais de Deus para nós. Qualquer espécie de sofrimento, de rejeição, qualquer espécie de dor que enfrentamos, nós logo já a amaldiçoamos, nós logo já queremos fugir, nós logo já queremos um oásis no meio do deserto e praguejamos contra esse deserto. Mas às vezes, esse deserto de sofrimento é justamente o momento de Deus se revelar mais a nós. De conhecermos mais o Deus que é a nossa provisão, porque foi no deserto que o povo viu o pão cair do céu. Porque foi no deserto que o povo viu uma nuvem que o protegia todos os dias. Porque foi na noite do deserto que Deus mandou uma coluna de fogo. É no deserto que temos as maiores experiências com Deus. Mas Pedro, como a gente muitas vezes quer repreender Jesus, e nós temos uma frase, não é? Está amarrado. Não, Jesus está amarrado, você está repreendido. Não quero ouvir sobre sofrimento. E Jesus responde a Pedro com objetividade. Agora sim ele responde a Pedro, de uma forma mais dura. Ele diz: sai da minha frente, Satanás. Arreda de mim, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. É verdade que Pedro não estava endemoniado ali, mas ele estava sendo influenciado pelo que o diabo propõe. Que possamos fugir do propósito de Deus para nós. O diabo sempre vai propor caminhos alternativos para você. O diabo sempre vai armar ciladas que parecem ser boas para você. Ciladas que aparentemente te levam para sofrer menos. Mesmo que o caminho de Deus seja a cruz, Pedro estava dizendo: não, não vai por esse caminho. E também se parece com as nossas vidas quando constantemente caímos nas ciladas do diabo. Vivemos ou queremos viver para os nossos próprios prazeres, o nosso próprio interesse, a nossa própria certeza. Quando não estamos dispostos a perseverar em momentos difíceis, e o diabo oferece um atalho. Não, você foi traído por essa mulher. O que importa é o seu prazer. Vá se deliciar nos prazeres de todas as mulheres. Por que ter uma se você pode ter todas? Pode ter muitas? Não, para quê? Você vai trabalhar, continue jogando aí, muitas vezes, nas bets da vida. Porque quem sabe a sua vida não se resolve, todo esse sofrimento vai embora. Não esqueça os seus problemas, volte de novo para o álcool. Perca a sobriedade. O diabo faz propostas. Aí sim, Jesus, depois de repreender a Pedro, convoca toda a multidão. Porque vejam, irmãos, este é o Jesus verdadeiro. É o Jesus que estava a caminho da cruz. É o Jesus que morreu na cruz, que precisava, ele quis, ele desejou, ele obedeceu ao Pai. Ele precisava sofrer. Porque Deus, como um Deus justo, precisava descarregar a sua ira contra o pecado da humanidade.
E a única alternativa para a humanidade, da qual nós ainda hoje desfrutamos, era que alguém pagasse o preço, e o próprio Filho de Deus pagou esse preço. Portanto, esse é o nosso Jesus. Irmãos, nós tiramos as imagens do Jesus sofredor da cruz. E há um ponto positivo nisso, porque a cruz hoje está vazia. Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte. E glória a Deus por isso, porque Ele passou pela cruz. Mas deveríamos mais olhar para um Jesus ensanguentado, porque esse é o Jesus que garantiu a nossa salvação. O fato de não olharmos mais para o Jesus sofredor nos tira a realidade de quem Deus é e nos faz viver uma falsa vida triunfalista. Uma falsa vida de apenas vitórias, quando o Jesus vitorioso é o Jesus que sofreu. Quando o Jesus poderoso, quando o Jesus glorioso é o Jesus que estava todo furado, todo machucado, com seus braços e a sua perna crucificadas naquele madeiro. Esse é o Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque nem outro servo fez isso pelo seu povo. Esse é o nosso Jesus. E então ele faz um convite, agora que eles entenderam quem ele é, ou deveriam ter entendido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vejam como isso, como o conhecimento verdadeiro de quem Jesus é, molda a nossa vida, muda a nossa vida. Não tem como ser cristãos sem olhar para o Jesus, para o servo sofredor, e sem olhar para essas três características. O verdadeiro cristão, ele olha para o Cristo sofredor, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele segue a Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Se nós falamos quem é o verdadeiro Cristo, nós precisamos falar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque muitos acompanham Jesus de longe. Porque muitos dizem que Jesus é um influenciador, Jesus é um mártir, Jesus é um psicólogo, Jesus é um grande líder, mas poucos sabem quem Jesus é e poucos estão dispostos verdadeiramente a ser seus discípulos. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer se juntar ao meu reino, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo, precisa deixar de ser o Senhor da sua vida, você mesmo. Se alguém quer vir após mim, precisa parar de confiar nas suas próprias forças. Precisa negar que você é capaz de vencer tudo. E vejam, esta é uma mensagem que ofende. Essa é uma verdade que envergonha, como Jesus vai dizer lá para frente: quem se envergonhar de mim. O Evangelho é ofensivo. O Evangelho diz: você está condenado, você é pecador, você não merece o céu. Pare de achar que você merece. Pare de achar que você é bom o bastante. Pare de achar que você pode chegar a Deus por meio das suas boas obras. Negue-se a si mesmo. E isso ofende. Negue-se a si mesmo. Negue viver para os seus próprios prazeres. Viva para o prazer do Cristo crucificado. Viva para a glória de Deus. Viva seguindo a vontade de Deus. Tome a sua cruz. E tomar a sua cruz não é só um momento. Tomar a sua cruz não é só passar por um grande problema. É um estilo de vida, de morrer para si mesmo. As pessoas sabiam o que era tomar a sua cruz.
Jesus não havia sido crucificado, mas isso já fazia todo sentido para as pessoas. Porque eles viam o Império Romano condenando os criminosos. E a condenação para a crucificação exigia que o condenado, ele pegasse a madeira e levasse até o lugar da sua crucificação. Então, de forma talvez rotineira ou constante, todos já tinham visto pessoas carregando uma madeira grande. E eles sabiam, olha, aquele já era. A vida dele vai acabar em pouco tempo. Aquele é um condenado. Aquele vai morrer. Ou seja, ele carregava a sua cruz até o fim da sua vida. E Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Viva todos os dias da sua vida submisso a Deus. O condenado não carregava a sua cruz de forma triunfalista, como um maromba da academia que segura o peso e mostra a sua força e se vangloria de quem ele é. Não, ele carregava a sua cruz olhando para o chão. Ele carregava a sua cruz olhando para baixo. Viver a nossa vida carregando a nossa cruz é viver a nossa vida com Deus acima de todas as coisas verdadeiramente. É viver a nossa vida submissos a Deus. É viver a nossa vida como na oração dominical que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade na minha vida. Eu me submeto à tua vontade. Eu quero viver a tua vontade, porque, embora eu esteja passando por momentos de dificuldade, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Não há nada melhor do que viver a tua vontade em minha vida. E então siga-me, não de forma cronológica, mas juntando todas essas coisas. Só é discípulo de Jesus aquele que reconhece quem Jesus é, aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, e aquele que o segue, aquele que o obedece, aquele que dá passos semelhantes aos passos de Jesus. Você tem dado passos semelhantes aos passos de Jesus? Você tem pisado aonde Jesus pisou? Ou Jesus pisou na terra do sofrimento, mas você só quer pisar na terra da vitória? Ou Jesus serviu o próximo, mas você só quer ser servido? Ou Jesus amou os seus inimigos, mas você só quer a derrota deles? Ser discípulo de Jesus, irmãos, é algo que só é para os corajosos. E então Jesus termina: pois quem quiser salvar a sua vida. Porque no final das contas, ser discípulo de Jesus é encontrar salvação. É encontrar vida, vida em abundância, vida eterna. É viver a eternidade toda diante da glória de Deus, o servindo, vivendo sem dores, sem tristezas, sem amarguras, sem ansiedades, sem falta de nada. 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Para você encontrar salvação, você precisa perder a sua vida. E quem perde a sua vida por causa de Cristo, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? De que adianta ganhar o mundo todo? De que adianta ter todas as alegrias? De que adianta ter todo o dinheiro do mundo?
mas perder a vida eterna. A nossa vida nesse mundo é muito curta diante da eternidade. É melhor garantirmos uma vida eterna em paz, alegria, gozo, e então uma vida de triunfo e glórias. Mesmo que seja necessário passar por negação de nós mesmos e carregar a nossa cruz, do que viver apenas em glórias para a nossa própria alegria, prazer nessa terra, mas viver a vida eterna em dor e ranger de dentes, em condenação, em angústia, em um desfrute. Sabia que você irá desfrutar alguma coisa na vida eterna? Ou você vai desfrutar da paz celestial, ou você vai receber da condenação, da justa ira divina por toda a eternidade. Versículo 38. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, aquele que for ofendido, aquele que não gostar dessas coisas, aquele que não quiser ser semelhante a este crucificado, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E nós terminamos, irmãos, pedindo ao Senhor que, primeiramente, nos faça verdadeiros discípulos. Portanto, seja um homem e uma mulher de coragem. Siga Jesus, mesmo quando as pessoas disserem outras coisas. Ande na contramão, se for necessário. Faça diferente de todo mundo, se todo mundo estiver fazendo errado. Ame a Jesus, reconheça Jesus. Os discípulos disseram, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Ainda hoje, uns dizem uma coisa sobre Jesus, outros outra. Mas e você? O que você diz sobre Jesus? Essa é a pergunta para o seu coração nessa manhã. O que Jesus é para você? O que Jesus tem sido para você? O reino de Deus é para pessoas corajosas, para homens fortes. Não se conforme com esse mundo, se comprometa com as palavras de Deus, se comprometa com as Escrituras. Que possamos viver para esse Jesus, que possamos pedir a Ele, em meio ao sofrimento, para nos dar da sua provisão. Porque, embora passemos por momentos difíceis na vida, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu que teríamos aflições, mas que Ele já havia vencido tudo, Ele venceu o mundo. E quando estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Se você é um cristão, seja um verdadeiro discípulo. Infelizmente, muitos dizem que são cristãos, muitos dizem que são evangélicos, mas esta palavra que perdeu para muitos a grandeza, o verdadeiro sentido, como falamos aqui, ela ainda carrega a essência do que é ser cristão, ser discípulo de Jesus, viver o Evangelho. Então, que o Senhor nos capacite a viver cada momento da nossa vida com a sua mão sobre nós. Porque o sacrifício de Jesus foi único. A cruz de Jesus foi só dele. O maior sacrifício ele já fez. O peso dos pecados de todo mundo, inclusive dos seus, ele já carregou. Em Cristo, nem você precisa carregar o peso dos seus pecados. Porque se você coloca a sua confiança em Cristo, seus pecados estão perdoados. Como na passagem do livro Peregrino, de John Bunyan, o cristão estava subindo um alto monte, colocado em suas costas uma mochila muito grande e muito pesada.
subir um monte com um peso enorme nas costas. Mas quando ele chega ali, ele se depara com a cruz. E quando ele olha para a cruz e reconhece quem Deus é, aquela mochila se arrebenta e cai despenhadeiro abaixo. E ele está então leve, porque Jesus carrega o peso dos nossos pecados. Você quer viver uma vida leve? Jesus disse: vocês estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. O Senhor nos convida para nos achegarmos a Ele. Vamos pedir a Ele em oração para que Ele nos dê essa graça, em nome de Jesus. Se você puder, se coloque de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós falamos contigo, Senhor, de forma tão reverente, mas reconhecemos que nem sempre falamos assim com o Senhor. Talvez, na maioria das vezes, falamos contigo de qualquer maneira, como se o Senhor fosse apenas mais um colega que temos. Então te pedimos perdão nessa manhã. Nos perdoa, Deus, por não contemplarmos, por evitar, e temos evitado tantas vezes, contemplar o Cristo sofredor. Tantas vezes queremos contemplar apenas aquele doce bebê naquela manjedoura. Mas Deus, que nessa manhã o Senhor nos mostre o Cristo sofredor. Se há alguém aqui que ainda não o conhecia, que Ele conheça em seu coração. Que Ele conheça o Cristo que se entregou, o Cristo que se fez servo, o Cristo que foi coroado com aquela coroa de espinhos. Que possamos contemplar, mesmo que de forma apenas na nossa imagem, o sangue escorrendo pelos teus olhos, o sangue escorrendo pelas tuas mãos, que possamos contemplar de alguma maneira as tuas costas dilaceradas, que possamos contemplar os teus pés perfurados, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, pecados que já fomos perdoados quando o Senhor se entregou dessa maneira naquela cruz. Ó Senhor, muito obrigado por ser o Cristo que precisamos, por ser o Cristo que nos substituiu. Obrigado por ser o Cristo que venceu. Outros heróis não vencem como o Senhor venceu. Não queremos ser como... Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a viver de forma que glorifique o Teu nome. Nos ajude, Deus, ajude aqueles que não têm conseguido vencer os pecados, aqueles que ainda não têm a alegria de ter o seu próprio nome escrito e registrado no livro da vida. Senhor, que a Tua graça os alcance nessa manhã, que eles reconheçam que o Senhor é o único e o melhor caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. Senhor, e aos que são cristãos já mais maduros, Senhor, que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, que quando estivermos diante das propostas do mundo, possamos negar essas propostas, negar a nós mesmos. Senhor, que quando estivermos diante da cruz, da nossa cruz, possamos carregá-la, submetidos à Tua boa vontade. Possamos viver a nossa vida carregando a cruz, mas gratos de que a cruz mais pesada o Senhor já carregou.
gratos de que em meio ao sofrimento, o Senhor nos mostra mais de quem é. O Senhor nos mostra mais da tua beleza, da tua bondade, da capacidade de provisão que o Senhor tem. O Senhor nos mostra mais da alegria que excede as circunstâncias. Então, quando carregamos a nossa cruz, o verdadeiro crente ainda tem alegria, porque a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida, ninguém pode tirar de nós. Nenhuma tribulação, nenhuma dor desse tempo pode apagar o nosso nome do livro da vida. Na verdade, nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a autoridade, nem a espada, nem a fome, o perigo, a nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado por isso. Obrigado por nos convidar para ser teus discípulos. É uma honra para nós seguir teus passos. É um privilégio para nós seguir tuas pegadas. Nos ajude, nos abençoe em toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor?